Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém? Nós estamos chegando ao fim de uma série, de um grupo impressionante de ensinos, chamado o Sermão do Monte. Não é? Nos versículos 13 até o versículo 27 do capítulo 7 de Mateus, nós vamos encontrar uma série de 4 avisos que Jesus nos dá. Né? Cada um deles é composto por um contraste que mostra as alternativas e as necessidades que nós temos que escolher. E nós falamos semana passada sobre os dois caminhos, as duas portas, não é? A porta ampla, que nos leva para a perdição, e a porta estreita, que nos conduz para a vida. E agora nós vamos ainda aprofundar um pouco mais esse estudo, mas sem antes fazer uma pergunta que eu creo que é pertinente a fazê-la. O pastor Cerneto falou domingo passado sobre essa escolha que tem que ser feita. Qual tem sido sua escolha? De fato, você tem entrado por a porta angosta? Você está trilhando no caminho estreito? Ou você apenas está escorregando em aquele caminho amplo, sem se aperceber, de repente, que você está indo para a perdição? E agora nós vamos a continuar nesse estudo e nós vamos ver algumas características do discípulo, né? Que anda ou que penetra por a porta estreita, que caminha em aquele caminho estreito. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 7, do verso 15 ao verso 23. Mateus, capítulo 7, do verso 15 até o verso 23. Eu creio que após destes estudos, nós não vamos ter mais argumentos para poder fazer bem o que nós pensamos ou fazer bem o que nós queremos da vida. Aliás, você só vai poder fazer, né? Mas você vai ter um ensino já colocado em seu coração e você vai ter que escolher. Você com certeza está escolhendo a cada conclusão destes ensinos, a cada desafio, a cada palavra que Deus traz, você está fazendo suas escolhas. Então vamos a ler este texto, Mateus capítulo 7, do verso 15 ao verso 23. Diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. E não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo poder de seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Eu queria orar mais uma vez antes de explanar este texto. Pai, muito obrigado mais uma vez pela tua graça. Senhor, muito obrigado por todo este ensino que tu tens trazido para nós.
por todo esse alimento que tu nos tens fornecido domingo após domingo, e em nossas reflexões diárias, a cada manhã, a cada momento que nós temos refletido sobre este sermão. Oh Deus, nós somos gratos a Ti porque Tu tens cuidado de nós de uma maneira poderosa e tens suprido nossa necessidade de alimentação espiritual, Senhor. Obrigado. Obrigado por essas palavras que Tu tens a cada domingo, domingo após domingo, trazido, Senhor, confrontando nossas vidas, confrontando nossos pecados, nos mostrando o caminho que nós temos que escolher. Pai, eu peço que Tua graça possa nos capacitar para fazer a escolha certa diante de Ti. Senhor, agora nos dê graça para entender aquilo que Tu queres falar nesta noite para nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, gente, como nós estamos falando desde o começo do Sermão do Monte, Jesus tem falado com insistência a respeito de que Deus não está olhando para a situação externa da sua vida. Não está olhando para a sua aparência apenas. Deus está mais preocupado, aliás, sempre esteve preocupado com o nosso coração. Com o nosso coração. Mas, por outra parte, a religião ela sempre está preocupada com a aparência. A religiosidade, ela sempre enfeitiça a aparência. E Jesus vem falando a respeito disso ao longo destes capítulos, a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, a respeito dessa realidade que estava acontecendo na época, que não é tão distinta e tão diferente de nossa época hoje. Ao encerrar este sermão, Jesus afirma que muitos, até líderes espirituais, podem ter apenas aparência de ovelhas, de cordeiros, não é? E ele diz que nós devemos ter cuidado com esses líderes, nós devemos ter cuidado com essas pessoas, não é? Ele insiste nisso, ele diz, puxa, tenham cuidado, olhem bem o que eles estão fazendo, prestem atenção. E se bem esta noite a intenção não é falar sobre os falsos profetas, mas sim sobre o caráter que Deus quer implantar em nossos corações e que Deus quer que nós manifestemos. Porém, creo que é pertinente a gente trazer a toa algumas coisas que são interessantes e importantes vocês conhecerem e nós conhecermos. Nós estamos rodeados por informações na mídia, por uma grande literatura, né? Por emissoras de rádio que produzem programas evangélicos, programas gospel, músicas que nós escutamos. E muitas delas se enquadram dentro disto que Jesus está falando. Não é? E eu simplesmente quero assim, mencionar 3 aspectos dos falsos profetas, dos falsos ensinos, que sempre estiveram e hoje estão em nosso meio, estão ao redor de nós, na internet, na televisão, na rádio, em todas as situações. Então, uma das coisas que Jesus disse assim, que nós devemos identificar aqueles que são falsos mestres, falsos profetas. Mas como nós identificamos? O versículos 15 e o versículo 16 diz assim, cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão por lo que eles fazem. Qual é a pregação de um falso profeta? Ou qual é a pregação, qual é o ensino que o falso profeta traz? Primeira coisa que nós devemos ver quando você lê um livro, quando você escuta, quando você está diante de uma exposição, uma das coisas que o falso profeta faz é que ele é, primeiro, legalista e judaizante. Essas imagens que estão na tela, elas não são imagens da época de Jesus, não. Essas imagens são fotografias tiradas dentro de um culto, de uma igreja, faz 1 ano e meio, mais ou menos. 2012, final de 2012. Então, Paulo, no livro de Gálatas, ele disse o seguinte, Gálatas em juízo, quem foi quem enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma declaração perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz.
Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam, somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda? Hoje em dia, irmãos, há coisas que estão sendo introduzidas na comunidade evangélica, na comunidade cristã, e muita gente aplaude, até nas músicas. Muitas músicas são mais basadas no Velho Testamento que no Novo Testamento. E nós aplaudimos, nós curtimos, nós cantamos, não é? Celebramos essas situações. Nós devemos aprender a observar. Diz assim: vejam o que eles fazem. Vocês vão reconhecer quando eles estão fazendo essas coisas. Então, eu só estou mencionando aqui porque não quero me deter em essa situação. Esse não é o objetivo, é apenas dar a vocês alguma informação para que vocês saibam identificar isso quando estão diante de um televisor, diante de uma rádio, diante de um livro, e vocês possam ter uma coisa mais clara. Segunda coisa, um falso profeta comercializa o evangelho e vende as bênçãos de Deus mediante ofertas loucas. Olha o que o texto diz. Paulo, escrevendo para Tito, diz assim: pois existem muitos, principalmente os que viram do judaísmo, que são revoltados e enganam outros com suas tolices. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. O fato de o falso profeta enfatizar essas situações leva a uma deturpação do evangelho tal que situações como essas que eu coloquei aí, que eu colei nas fotos, se tornam superiores à ação do sangue de Cristo, desviando-se o povo da crença de Cristo e fazendo com que a fé do povo seja colocada em um copo com água, em uma rosa, em várias outras situações que você encontra no meio. Um outro aspecto, os falsos profetas são os únicos, dizem ser os únicos que têm autoridade doutrinária e ninguém mais pode contradizê-los. São pessoas sincretistas, são pessoas que introduziram ou colocaram nomes acima deles para se sobressair diante do povo. Né? Eles não encontraram, não foi suficiente ser chamado de pastor, agora são apóstolos, para ser acima de todo mundo. Então, são coisas que são necessárias nós observarmos quando nós ouvimos, quando nós vemos, quando nós estamos escutando a música, quando nós estamos lendo um livro, para podermos identificar essas situações que Jesus diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles estão disfarçados, mas por dentro são lobos. Vocês conhecerão eles por aquilo que fazem. Mas muito bem. Agora, voltando ao que nós estamos querendo falar nesta noite. Jesus usa uma ilustração bem interessante. Não é? O lobo transvertido de ovelha. Um disfraz que o lobo usa para virar ovelha, verdade? Agora, ele vai começar a usar a figura da árvore, das plantas. E ele vai falar mais do caráter, porque a árvore não se transverte, a árvore produz um fruto, não é? E Jesus diz que quem não produzir o fruto correto, eles vão a ser, ou essas pessoas que não produzem um fruto correto, elas vão ser punidas sim. Vai ter um punimento, vai ter uma punição sobre essas pessoas. Vai chegar o dia que eles vão passar por essa punição, vão ter que passar por essa peneira. Então, como nós identificamos, então, em esses dias, se nós estamos sendo verdadeiros cristãos? Quais são, assim, os pontos marcantes, as marcas que caracterizam a nossa caminhada como cristão? Então, uma primeira marca, irmãos. Vou passar aqui. Uma primeira marca que nós vemos, que todo cristão, que é um fiel seguidor de Cristo, que é uma pessoa temente de Deus, vai produzir, são frutos espirituais. Então,
um verdadeiro cristão sempre vai revelar essas marcas. E a primeira marca que nós vemos, que Jesus menciona aqui, é que o cristão vai produzir frutos espirituais. Diz assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. O Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 5, ele diz o seguinte, do verso 19 ao verso 23, diz: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feiticerias, as inimizades, as brigas, as ciumeras, os excessos de rábia, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras, outras coisas parecidas com essas. A respeito do que ela diz, que fazem essas coisas, não receberão o reino de Deus. Então, há uma marca que define claramente quem é, de fato, um cristão convicto, um cristão que adquiriu uma nova vida, não um cristão travestido apenas, mas um cristão que é cheio do Espírito Santo. Ele vai manifestar claramente a parte segunda que nós vamos ler agora, não é? Diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo, de fato, ele em sua ação de renovação, de restauração, de transformação de nossas vidas, ele veio em nós e ele produz esses frutos. Ele está produzindo na sua vida e na minha vida. Enquanto nós estamos caminhando, ele está fazendo com que sua vida se torne mais bondosa, sua vida se torne mais amorosa, sua vida se torne cada vez mais aberta para os outros, Que sua vida se torne cada vez mais uma bênção para seu vizinho, para seu amigo, para sua esposa, para seu filho, para sua igreja. O Espírito está fazendo gerar esse fruto, não é? Alguns textos dizem que é o fruto do amor que gera as outras situações, a benignidade, a bondade e tudo mais. Independente disso, é o Espírito, Deus amoroso que mora em nós, quem está gerando e nos levando e nos conduzindo por esse caminho. E as pessoas veem como você age diante dessa situação. E você também sabe como você está agindo. Se você está agindo de uma forma mascarada ou de uma forma natural, de uma forma que está sendo guiado por Espírito de Deus. Então, gente, quando Jesus fala dessa situação de nós produzirmos frutos, ele está falando justamente do caráter. A árvore boa produz frutos bons. Então, nós somos árvore boa. Gente, nós, igreja, somos árvore boa. Temos falhas? Com certeza. Eu tenho falhas? Com certeza eu tenho. Não há dúvida disso. Tenho pecados ainda, tropeço ainda? Sim, com certeza. Não sou impecável. Não sou. Mas estou lutando para caminhar, para melhorar cada dia mais. E esse é o desafio que Deus traz às nossas vidas. A crescer cada dia mais. A que esses frutos cada dia mais fluam com naturalidade, sem esforço. Faz um tempo atrás, o pastor Cleverson, quando estava falando não me lembro se de alguma coisa que tinha a ver com frutos, também ele explicou a respeito da árvore. A árvore faz esforço para produzir a maçã? Não, ela flui naturalmente, a maçã é produzida naturalmente. A árvore não se esforça, não faz, tem que produzir a maçã e faz aquele esforço, não tem isso. Então, nossas vidas também, elas, conforme nós vamos nos achegando a Deus, conforme vamos caminhando mais perto de Deus, as nossas vidas naturalmente elas vão ir fluindo, e cada vez mais
os frutos do Espírito vão se manifestando em nossas vidas. Para quê? Para abençoar os outros. Não para que você seja melhorzinho, para que seja mais bonitinho, mais santinho. Não, não. Para a edificação da vida dos outros. Para que o outro seja amado, para que o outro receba um abraço de bondade, um carinho, né? Uma ação do amor de Deus que está em você e em mim. Então, primeiro fruto espiritual, o primeiro ponto que nós vemos aqui, que os verdadeiros cristãos produzem frutos espirituais, são frutíferos. Segunda coisa, um cristão sempre vai revelar as seguintes marcas. Uma segunda marca que nós vemos é que o verdadeiro cristão faz a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus. Em outras palavras, o cristão obedece aquilo que Deus diz. E olha só o texto que diz aqui. Jesus falando diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Vai ser triste chegar na hora H, encontrar com Jesus e dizer Jesus para a gente assim: sabe o que, meu amigo, você não pode entrar, não. Mas Senhor, você é meu Senhor, não sei o que. Não tem esse negócio. Você não vai entrar. Você não fez o que eu disse. Não fez o que eu disse. Então, a obediência de Deus é essa marca do verdadeiro cristão. Não é? E olha só o que diz esse texto. Antigamente, diz Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 5, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Por que nós estamos mortos? Por que nós estamos mortos? Porque nós tínhamos desobedecido a Deus. Porque nós tínhamos desobedecido. Diz, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. A nossa desobediência, ela nos afasta de Deus. A nossa desobediência, ela produz morte nas nossas vidas. Mas a obediência a Deus, ela vai trazer vida eterna e nos vai sempre dar acesso à presença do Pai. A desobediência, essa marca do homem natural, do homem carnal, né? Daquele que não conhece a Deus, daquele que não se relaciona com Deus. Que anda segundo o que ele pensa, faz segundo o que ele crê. E muitos que se dizem cristãos. Nós temos que entender, gente, que o cristianismo não é apenas uma religião, não é apenas uma filosofia. O cristianismo é um caminho que cada um de nós temos que trilhar. É um estilo de vida que exige da gente de renúncia a nós mesmos, de renúncia a nossos apetites, a nossos desejos, a nossos almeios, mesmo a nossos sonhos.
para que os sonhos, os almejos, os desejos, o prazer de Deus possa se estabelecer em nossas vidas. Muitos de nós, ou muita gente ainda acha que quando vem para Jesus, quando se encontra com Jesus, todos os problemas vão ser resolvidos, toda a sua situação de desgraça vai ser resolvida, mas eles olham para essa situação de desgraça, de necessidade material. E quando isso não acontece, ou eles se frustram, ou eles manipulam a religião para suprir essas necessidades que eles têm. E aí, a maior parte, é aí que surgem esses falsos profetas, esses falsos ensinos, em el desejo de suprir essas necessidades. Nós temos que entender que o caminho cristão, ele não é fácil, gente. A gente só pode trilhá-lo com a ação de Deus em nossas vidas. O caminho da vida cristã, você não trilha com os próprios pés. Você não caminha por os próprios meios. Você vai caminhar na força, no poder, na ação do Espírito Santo de Deus. E para isso você e eu precisamos obedecer. Essa caminhada é uma caminhada na qual Deus guia a gente. Mas se não há um desejo de obediência, se não há um desejo de submissão à vontade, à palavra de Deus, nós acabamos errando, nós acabamos nos afastando, nós acabamos vivendo na vida religiosa, que lá na frente podemos nos frustrar e desistir, ou podemos apenas viver escravizados por uma religião. Escravizados por uma religião. E Deus não nos chamou para sermos escravos. Deus chamou a gente para a liberdade. Deus chamou a gente para viver em essa liberdade. Na liberdade de Deus. Um terceiro ponto aqui que eu quero mencionar esta noite. Antes de mencionar, assim, a gente precisa obedecer. Estamos falando de obediência, né? Então, muitas vezes o ser humano muitas vezes é mais propenso a fazer atividades sacrificiais. A pagar alguma coisa para obter um favor das pessoas, né? Para obter um favor de Deus, né? E até esse desenho do Gessiel, né? Bem interessante, porque a ovelha falando, para aí, não precisa me sacrificar, apenas precisa obedecer, né? O texto de Samuel diz isso, não é? Samuel respondeu e disse, o que o Senhor Deus prefere é obediência, ou oferta de sacrifícios. É melhor obedecer a Deus que oferecer-lhe em sacrifício melhores ovelhas. É melhor obedecer a Deus. É melhor obedecer a Deus. Deus não quer. Deus não está interessado em tu dinheiro, meu amigo. Não está interessado em tus bens. Não está interessado em tus recursos, em tua capacidade, em aquilo que você é. Ele não está interessado nisso. Está interessado em que apenas você obedeça. Em que apenas você se postre e se someta a Ele. E quando você faz isso, quando você obedece, quando você anda em essa submissão, quando você entende que você tem que escolher o caminho estreito para entrar para o reino de Deus, quando você entende que você deve amar a seu próximo, quando você entende que não pode estar julgando o seu vizinho, por contrário, você deve amá-lo, quando você entende que deve perdoar, em vez de jogar uma pedra, então você está obedecendo a Deus. E então, você está caminhando e trilhando um caminho no qual o Espírito Santo de Deus te colocou. E com certeza, você pode ter plena certeza disso. Porque Ele disse, quem me obedece vai entrar no reino dos céus. Apenas isso. Quem obedece meus ensinamentos vai entrar no reino de meu Pai. Agora, qual tem sido o grau de obediência que você tem tido diante dos desafios que Deus tem planejado para você? Sabe, há uma coisa simples de fazer para ver quais são os níveis. Quanto tempo você ora? Qual é o tempo mínimo de oração que você tem? Uma vez ao dia, 1 hora, meia hora, 5 minutos? Quanto tempo ora? Você quer obedecer a Deus, meu irmão? Você de fato quer ter uma vida de obediência?
tem que começar por ter uma vida de oração. Porque você não ouve, ou você não obedece se não ouve, se não escuta os comandos. E você não vai escutar os comandos apenas vindo aqui, ou vindo na palestra, ou na pregação, ou na ministração, ou um final de semana, indo para a célula. Você vai ouvir os comandos quando você estiver lá no teu quarto de escuta. Postrado, meditando, pensando, com os ouvidos abertos, para ver o que Deus diz. E aí você vai poder obedecê-lo. Mas como uma pessoa que nunca ouviu um comando, obedece. Dificilmente obedece, porque não ouviu. Então nós não temos mais argumento para dizer não escutei. Nós sabemos. Anos que nós estamos falando. Irmão, a gente precisa de ter nosso quarto de escuta. Nós precisamos de orar mais. Precisamos de buscar, de ter um relacionamento com Deus mais íntimo. Mas muitas vezes não há isso, então é difícil obedecer. Quanto tempo você gasta para ler sua Bíblia? Faça um comparativo com quanto tempo você gasta estando na internet. Quanto tempo gasta você para assistir um filme, um programa de televisão, sei lá. É complicado, gente. Eu tenho me colocado diante disso. Eu tenho visto isso. E tenho lutado contra isso, porque esse sistema é tão maligno, que se a gente bobear, ele toma conta da vida da gente. Então a gente tem que estar alerta, tem que estar atento. Nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Muitas vezes nós ficamos aplaudindo situações errôneas, não é? Simplesmente porque o cara veio falar alguma coisa e falou bonito, foi na boa filosofia, a gente fica aplaudindo. Faz uns 20 dias atrás, eu estava assistindo, por coincidência, casualidade, sei lá, um canal de televisão que começa lá em Miami e vai para a Patagônia. Se estende em toda a parte hispana e ele pega toda uma série de pastores que vão ministrando. E uma mulher de um pastor da Colômbia, da maior igreja da Colômbia, estava ministrando a essa mulher. E ela começou falando em espanhol e um cara traduzindo, ela falou o seguinte. Ela disse, irmãos, eu tive uma revelação ontem para a igreja. A igreja lotada, tinha 5.000 pessoas. E aí a mulher disse assim, eu tive uma revelação. Abba quer dizer Deus Pai. Todo mundo sabe, né? E a outra revelação, Adonai quer dizer Deus Mãe. Então Deus é Deus Pai e Deus Mãe. A mulher não sabe o que significa de fato essas palavras, eu creio. Mas continuando, ela diz assim, e sabe, irmãos, quando eu peguei essas palavras, eu tive um sonho. E no sonho eu vi Jesus com os braços abertos, cheio de tetas. E todo mundo jogando leite. E aí eu entendi que Jesus é nosso pastor, que nos alimenta e alimenta o rebanho. Gente, e a igreja, gente, a igreja aplaudindo, dando gargalhada. Gente, se nós vemos essa imagem que a mulher descreveu, essa é a deusa Artemia, a deusa Diana de Éfeso. Quem conhece sabe isso. Agora, nós temos esse tipo de pessoas, temos esse tipo de informações, que muitas vezes, como nós não lemos a Bíblia, como essa pessoa não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, fica engolindo qualquer tranqueira. E aplaudindo, sendo tocado por aquilo, oh, que lindo, arrepio, não é? Cara, gente pulando. Isso é uma coisa louca, gente. Não foi o ano passado, foi faz 20 dias atrás. Canal de televisão, programa ao vivo. Loucura. E olha o que Lutero disse. Qualquer ensinamento que não se enquadra nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Qualquer ensinamento que não se enquadre com a palavra de Deus, ele deve ser rejeitado. Gente, nós estamos vivendo momentos críticos no mundo. Jesus está voltando. E as ações malignas, elas têm crescido, têm avançado. E muitos de nós somos enrolados, somos envolvidos por isso. Por isso, essa necessidade que nós temos de estar sempre orando, buscando,
lendo a palavra de Deus, ouvindo, conversando entre os irmãos. Essa assim a gente cresce. Deixa eu voltar aqui onde nós estamos então. João, passa para mim, travou de novo. Pode passar. Pronto, volta um pouquinho. Aí. Então, o último ponto que nesta noite eu quero falar, irmãos, é o seguinte: o verdadeiro cristão tem um relacionamento pessoal com Cristo. Observe o que diz esse texto. Então, eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca os conheci. Eu nunca os conheci. Gente, Jesus não está brincando de amizade. Jesus não está brincando. Nunca brincou, aliás. Ele está falando sério com a igreja. Ele está falando sério contigo e comigo. Ele quer um relacionamento estreito. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento estreito com Ele. Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Ele veio, Ele se deu, Ele morreu na cruz. Ele abriu seus braços para nós. Agora nós temos que buscar estar perto dEle. Nós temos que nos manter perto dEle. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento estreito. Porque caso contrário, nós vamos receber essa palavra: eu nunca os conheci. Eu nunca caminhei com vocês. Ele está, de fato, falando que os discípulos vão a ser reconhecidos, ou são reconhecidos, pela intimidade que eles têm com o Pai. Olha só o que diz este texto aqui. Colossenses capítulo 2, verso 6 ao verso 7. Portanto, já que vocês aceitaram a Cristo como Senhor, vivam unidos com Ele. Você não vive unido com Cristo se você não tem um relacionamento de oração, se não tem um tempo de leitura de sua palavra, se você não vive com os irmãos, se você não participa da célula, se você não está se importando com os de fora. Você não tem um relacionamento com Deus. Você pode ter relacionamento com qualquer coisa, meu irmão, mas com Cristo você não está tendo. Se você não tem um tempo para botar seu joelho no chão, para abrir sua Bíblia, para ler uma palavra, para logo levantar-se e partilhar essa palavra com alguém, edificar sua célula, edificar a igreja, você não está tendo um tempo com Cristo. Você não está tendo um relacionamento estreito com Jesus. Eu já disse, o cristianismo não é uma filosofia, é um estilo de vida. É um relacionamento profundo com Cristo. É um relacionamento profundo com Cristo. Olha, e Paulo continua dizendo assim: estejam enraizados nele. Estejam enraizados. É um relacionamento muito mais estreito. Não é um relacionamento de uma vez na semana, é um relacionamento estreito, constante, do dia todo, a cada instante. Você ficar conectado com Jesus, perguntar suas situações, suas dúvidas, perguntar todas as situações que você necessita saber para Cristo. A cada momento da sua vida, enquanto você está caminhando, enquanto você está fazendo a comida, enquanto você está falando com a vendedora, você está conectado com Deus. Deus quer que nós experimentemos esse tipo de relacionamento. O cristianismo não é religião, meu irmão. É um estilo de vida, de relacionamento estreito com Jesus. E vai ser triste ouvir dele dizer assim: cara, gente, eu não conheço você. De onde que você está vindo? Não é? De onde que você está vindo? Eu não te conheço. Deus nos tem dado o seu Espírito Santo para que através dele nós cheguemos a conhecer toda a verdade. Ele nos conduz a toda a verdade. Nós temos à disposição isso, gente. Aproveitemos, usufruamos em este ano que se está iniciando. Faça um desafio, faça na sua agenda, tire um tempo, gaste um tempo para orar, gaste um tempo para ler sua Bíblia. Não fique apenas consumindo coisas enlatadas. Leia, ore, busque, procure cada vez mais a Deus. Ser cristão não é um fator de apenas se transvertir em um religioso, botar uma Bíblia debaixo do braço, ou botar uma faixa aqui: não posso isso, não faço isso, não faço mais isso, não faço. Não é isso, não.
Ser cristão é ter uma vida, um estilo de vida que condiz com o que Cristo nos ensina. E que nos leva a ser um canal de bênção para as outras pessoas que nos rodeiam. Então, meus irmãos, que nesta noite você possa ser, ou possa tomar decisões claras, no sentido de você se tornar uma pessoa frutífera, uma pessoa que possa produzir fruto, uma pessoa que possa transformar com seu caráter, com seu estilo de vida, a vida daqueles que os rodeiam. Que você possa ser um cristão, que você possa decidir nesta noite, tomar uma postura de obedecer independente das coisas, independente das situações, independente das pessoas, você possa decidir obedecer plenamente aquilo que Deus te ensina. Que você possa decidir nesta noite ter um relacionamento pessoal, profundo, intenso com Jesus Cristo. Amém? Eu queria orar com vocês, eu queria que você ficasse de pé. Então, gente, vamos assumir nossa característica de cristão. Não apenas nos vamos vestir disso, mas nós vamos tomar uma posição diante de Deus. De ser frutíferos, né? De ser obedientes a Deus. Sobretudo, de manter um relacionamento estreito com Ele. Amém? Pai, nós queremos te louvar mais uma vez nesta noite, Pai. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque ao longo destes meses todos nos quais nós estamos estudando o Sermão do Monte, Senhor, de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa, tu tens falado conosco, Senhor. Tu nos tens abraçado com amor, mostrado as verdades. Senhor, nós temos chegado até este momento, até este ponto deste estudo. Eu peço, Senhor, que cada um de nós possamos tomar uma posição diante de tua palavra. Que nesta noite nós possamos, Senhor, decidir, Senhor, ser frutíferos. Tu tens nos dado todas as condições para que nós possamos produzir frutos. Tens nos dado, Senhor, toda a capacidade para obedecer a tua palavra. Tens nos dado, Senhor, todos os caminhos, todos os instrumentos, através dos quais nós podemos ter um relacionamento estreito contigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós tomemos posse de todos esses instrumentos, de todas essas realidades, e nós possamos viver uma vida cristã genuína, não uma vida cristã mascarada. Pai, se ainda nós temos estado vivendo uma vida mascarada, Pai, que essas máscaras caiam por terra, Pai. Pai, esta noite, em nome de Jesus, Pai, que o poder do Teu Espírito Santo possa levar-nos a arrependimento, Senhor. Que Ele possa nos conduzir a um arrependimento genuíno e que nós, Senhor, nesta noite possamos tomar posições corretas, certas perante a Tua presença. Pai, que nós possamos frutificar, que nós possamos ser pessoas que Te obedecem, que nós possamos, sobretudo, Senhor, ter um relacionamento estreito contigo. E através disso tudo nós tornar minha cidade para gente que transforma em eternidade. Pai, em nome